Fechado, tá todo mundo com o portão fechado. Já efetuado então o sorteio, pedir que todos fiquem de pé novamente, por favor, compromisso legal dos jurados. Senhores jurados, consigo examinar toda imparcialidade dessa causa, porque de vossa decisão, de acordo com vossa consciência, e os ditames da justiça. Bruno, Júlia, Tamires, Fernando, José, Raquel e Ellen. Pode sentar. Eu vou proceder à leitura da denúncia para todos tomarem ciência dos fatos e iniciarmos então a oitiva das testemunhas. Denúncia em face dos réus Flor de Lis, Marzi, Simone, André, Rayane, que serão julgados em outra oportunidade, além dos réus Carlos, Adriano, Andréia e Marcos em julgamento nessa data, e os réus Flávio e Lucas, já julgados e condenados anteriormente. Os fatos são os seguintes. Da primeira imputação, crime de homicídio consumado. No dia 16 de junho de 2019, por volta de 3h30, na residência situada na Rua Cruzeiro, número 145, Badu, Petotiba, Niterói, Flávio dos Santos Rodrigues, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com Lucas César dos Santos de Souza e com os denunciados Flor de Lis, Marzi, Simone, André, Rayane e Carlos Chubracia, com inequívoca vontade de matar, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra o corpo da vítima Anderson do Carmo de Souza, vindo a nele produzir os ferimentos descritos no auto de exame cadavérico constante do índice 19, que, por sua natureza e sede, foram a causa da morte da vítima. A denunciada Flor de Lis dos Santos de Souza, agindo livre e conscientemente, em comunhão de ações e desígnios com o executor do crime e com os demais partícipes denunciados, concorreu de forma eficaz para o crime de homicídio contra a vítima Anderson, eis que arquitetou toda a empreitada criminosa, arregimentou, incentivou e convenceu o executor direto e demais denunciados a participarem do homicídio contra a vítima Anderson, sob simulação de se tratar de crime de latrocínio, e ainda financiou a compra da arma do crime e avisou da chegada da vítima ao local em que seria executada. As denunciadas Marzi, Simone e Rayane, que também estão em julgamento na data de hoje, agindo livre e conscientemente em comunhão de ações e desígnios com o executor do crime, no caso Flávio, ao julgado, e com os demais denunciados, aderindo previamente à intenção homicida, concorreram de forma eficaz para o crime de homicídio contra a vítima Anderson, eles que prestaram auxílio à denunciada Flor de Lis no planejamento do crime e no convencimento dos já denunciados e julgados, Flávio e Lucas, a executarem a empreitada criminosa, simulando tratar-se de crime de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. O denunciado André Luiz de Oliveira, agindo livre e conscientemente, em comunhão de ações e desígnios com o executor do crime e demais denunciados, aderindo previamente à intenção homicida, concorreu de forma eficaz para o crime de homicídio contra Anderson, este prestou apoio moral aos demais denunciados, incentivando e reforçando os planos de matar a vítima. O denunciado Carlos, em julgamento nesta data, vulgo Neném, agindo livre e conscientemente em comunhão de ações e desígnios com o autor material e demais denunciados, aderindo previamente à intenção homicida, concorreu de forma eficaz para o crime de homicídio contra a vítima Anderson do Carmo. Eu vou só pedir para fazer silêncio, por favor, tá? Senão atrapalha aqui, eu vou pedir para a imprensa se retirar. Peço que a imprensa siga as orientações, por favor, da assessoria do tribunal, tá? Sob pena da pessoa responsável ser retirada do plenário. Ok?
Bom, seguindo, vou repetir essa parte em relação ao denunciado Carlos. Denunciado Carlos Ibiraci Francisco da Silva, vulgo Neném, agiu livre e conscientemente com meio de ações e desígnios com autor material e com os demais denunciados, aderindo previamente à intenção homicida, concorreu de forma eficaz para o crime de homicídio contra Anderson, ex que prestou apoio moral aos demais denunciados, incentivando e estimulando os seus planos de matar a vítima. O homicídio foi cometido por motivo torpe, ou seja, vingança vil e abjeta, em razão da vítima manter rigoroso controle das finanças do grupo familiar e administrar os conflitos da casa de forma rígida, não permitindo que houvesse tratamento privilegiado das pessoas mais próximas à Flor de Lis e ora denunciadas, em detrimento dos outros membros da numerosa família. O homicídio foi cometido com um emprego de meio cruel, eis que alvejada por dezenas de disparos de arma de fogo, inclusive na região próxima às genitálias, a vítima agonizou com intenso e desnecessário sofrimento até a sua morte. O homicídio foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que atingida de surpresa na garagem de sua residência, quando inclusive vestia apenas uma roupa íntima. Os denunciados valeram-se das relações domésticas e de coabitação para a execução do crime, eis que o fato de morar na mesma residência da vítima foi utilizado para facilitar a execução do crime. Segundo a imputação, crime de homicídio tentado. Em data não precisa, mas no período compreendido entre maio de 2018 e junho de 2019, por indeterminadas vezes, porém, sendo certo que em pelo menos 6 ocasiões, em horários variados, todas no estado do Rio de Janeiro, na maioria das vezes na residência situada à Rua Cruzeiro 145 da dupla Antiga Niterói, os denunciados Flor de Lis, Marzi, Simone, André e Carlos, somente esse último julgamento na data de hoje, agindo de forma livre e consciente em comunhão de ações e desígnios, praticaram atos executórios do crime de homicídio contra a vítima Anderson, mediante administração dissimulada, continuada e sucessiva de veneno nas comidas e bebidas da vítima, em doses cumulativas eficazes, com o objetivo de produzir, ao final, o resultado morte, provocando intoxicação exógena, conforme pareceres médicos constantes dos autos e prontuário, também acostado ao processo. O crime de homicídio não se consumou, nessa hipótese, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, desde que a vítima contou com eficiente socorro médico hospitalar em pelo menos 6 das oportunidades, impedindo o resultado, morte. A denunciada Flor de Lis, agindo de forma livre e consciente, com a intenção de matar a vítima Anderson, decidiu, planejou e iniciou atos executórios da empreitada criminosa, eis que foi autora do plano homicida, e arregimentou cúmplices no âmbito familiar para sua execução, além de ministrar, dissimular e sucessivamente veneno nas comidas e bebidas da vítima. As denunciadas Marzi e Simone, aderindo previamente à intenção homicida, concorreram de forma eficaz, consciente e voluntária para o crime de homicídio contra a vítima Anderson, ministrando veneno dissimuladamente nas comidas e bebidas, além de auxiliarem na escolha e aquisição da substância tóxica, mediante pesquisas na internet em busca de tipos de veneno que fossem letais e possíveis de adquirir, com o objetivo de envenenar a vítima gradualmente e produzir a sua morte. O denunciado André Luiz de Oliveira, aderindo previamente à intenção homicida, concorreu de forma eficaz, consciente e voluntária para o crime de homicídio contra Anderson, posto que, sabedor dos planos de Flor de Lis matar a vítima por envenenamento, prestou apoio moral, incentivando os denunciados a praticarem os atos executórios, bem como auxílio material, convencendo a vítima a ingerir os alimentos e bebidas que foram prévia e ocultamente envenenadas. O denunciado Carlos, em julgamento nesta data, aderindo também previamente à intenção homicida, concorreu de forma eficaz, consciente e voluntária para o crime de homicídio contra a vítima Anderson, posto que, também sabedor dos planos de Flor de Lis matar a vítima por envenenamento, prestou auxílio moral, incentivando os denunciados a praticarem os atos executórios, bem como auxílio material, agindo para que os alimentos envenenados não fossem consumidos por outros membros da família, mas sim exclusivamente pela vítima, a fim de possibilitar a continuidade da execução da empreitada criminosa. O crime foi cometido por motivo torpe, qual seja a vingança vil e abjeta, em razão da vítima manter rigoroso controle das finanças do grupo familiar e administrar os conflitos da casa de forma rígida, não permitindo que houvesse tratamento privilegiado de pessoas mais próximas à Flor de Lis e horas denunciadas, em detrimento de outros membros da numerosa família. Emprego de veneno, ministrado de forma insidiosa, gradual e oculta nos alimentos, causando intenso sofrimento à vítima. Os denunciados valeram-se das relações domésticas de coabitação para a execução do crime, eis que o fato de morar na mesma residência da vítima foi utilizado para facilitar a execução também desse delito. Terceira imputação, uso de documento ideologicamente falso.
no mês de setembro de 2019, na sede da DH, em Feira de São Gonçalo, e no Fórum da Comarca de Niterói, na serventia desta terceira vara criminal, os denunciados Flor de Lis, Flávio, Adriano, Marcos e Andréia, estes três últimos em julgamento nessa data, agindo em comunhão de ações e desígnios de forma livre e consciente, fizeram uso de documento ideologicamente falso no inquérito policial em curso na DH e na ação penal inicial 0025-139 de 79, que correu nesta terceira vara criminal, que já foram julgados os outros réus, como já mencionado, a carta constante dos índices 601 a 605, copiada pelo réu Lucas, na qual foram inseridas declarações sabidamente falsas com o fim de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, pois que a carta, na carta era atribuída a execução material do crime a pessoa diversa daquela que o cometera e atribuía a pessoas diversas a autoria também intelectual e a ordem para a prática do crime de homicídio consumado que vitimou Anderson. O documento tratou-se de uma carta não escrita pelo réu Lucas, já julgado, cujo teor lhe foi dado para copiar para fins de uso no presente inquérito, que investiga os participantes do assassinato de Anderson, em trâmite na terceira vara criminal, em face do réu Flávio e do próprio Lucas, pela prática desse homicídio consumado, sendo que ambos já foram julgados, como já mencionado. Na carta, Lucas assumia falsamente a autoria dos disparos de arma de fogo contra a vítima e imputava falsamente o planejamento e a ordem para o delito a Wagner Andrade Pimenta, o Misael, e Alexander Felipe Matos Mendes Luan, filhos da denunciada Flor de Lis. O denunciado Flávio, já julgado, objetivava com a carta livrar-se da responsabilização penal pelo homicídio cometido e a denunciada Flor de Lis livrar-se da sua responsabilização por ter planejado e financiado o crime, além de vingar-se dos seus filhos afetivos, Misael e Luan, por não terem aceitado suas ordens de calar ou faltar com a verdade em seus depoimentos. A denunciada Flor de Lis foi coautora do texto da carta, com um conteúdo ideologicamente falso, que foi entregue a Lucas para copiar. Fez o uso do documento falso no inquérito, junto à DH, e na ação penal que tramitou nessa vara em relação aos réus Flávio e Lucas, bem como pagou a denunciada Andréia a quantia de R$2.000 para participar dessa empreitada criminal. O denunciado Flávio, aderindo à intenção delituosa, concorreu de forma eficaz, consciente e voluntária para o crime, desde que sabedor do seu conteúdo falso e que o documento seria utilizado em inquérito e em ação penal em curso, recebeu a carta manuscrita pela denunciada Flor de Lis, copiou acrescentando que era de seu interesse e a entregou a Lucas para que copiasse seu teor, pressionando-o para tanto. O denunciado Adriano, também em julgamento nessa data, aderindo à intenção delituosa, concorreu de forma eficaz, consciente e voluntária para o crime, desde que sabedor de seu conteúdo falso, de que a carta seria utilizada no inquérito e na ação penal em curso, serviu de intermediário entre as denunciadas Andréia e Flor de Lis nas tentativas de elaboração do documento falso, indo ao Rio de Janeiro receber o documento de Andréia e repassando para Flor de Lis, a fim de ser utilizado no inquérito e na ação penal mencionados. A denunciada Andréia, também em julgamento nessa data, aderindo a essa intenção delituosa, concorreu de forma eficaz, consciente e voluntária para o crime, sabedora do teor falso da carta e de que esta seria utilizada no inquérito e na ação penal em curso, eis que visitante cadastrada de seu companheiro preso, também denunciado e em julgamento nesta data, Marcos Siqueira, valendo-se dessa condição para fazer a entrega da carta a Flávio e dele receber a carta copiada por Lucas, além de engendrar com a denunciada Flor de Lis todo o plano criminoso e receber, por isso, o valor de R$2.000. O denunciado Marcos, também em julgamento hoje, aderindo a essa conduta, concorreu de forma eficaz, consciente e voluntária, eis que na condição de preso, naquela unidade prisional em que a ocasião se encontravam Flávio e Lucas, e de companheiro de Andréia, que ele visitava, pressionou Lucas para que copiasse a carta, auxiliando Flávio Flor de Lis na escolha das informações falsas que seriam inseridas no documento, além de receber e repassar a carta por intermédio das visitas da acusada, também em julgamento hoje, Andréia. Quarta imputação, crime de associação criminosa. Em data não precisa, mas no período entre maio de 2018 até a época da denúncia,
Com base na residência situada na Rua Cruzeiro, 145, Badu Petotiba, Niterói, os denunciados Flor de Lis, Marzi, Simone, André, Carlos, Rayane, Flávio, Lucas, Adriano, Andréia e Marcos, agindo de forma livre e consciente com meio de ações e desígnios, associaram-se de modo estável e permanente para o fim específico de cometer crimes de homicídio e adulteração de documentos conforme imputações acima. A associação para a consecução de seus objetivos fez uso de arma de fogo, qual seja uma pistola Bersa, calibre 9 mm, descrita no índice 148 dos autos. A denunciada Flor de Lis tinha o propósito de ver seu marido Anderson assassinado. Para tanto, arregimentou inicialmente, em seu grupo familiar, os denunciados Flávio, Lucas, Marzi, Simone, André, Carlos e Rayane para auxiliarem na formulação do plano e sua execução para pôr fim à vida da vítima, conforme acima exposto, e na ação penal 0025-79, que tramitou em relação aos réus já condenados, Lucas e Flávio. Após alcançado o objetivo de matar Anderson, juntaram-se à associação os denunciados Adriano, Andréia e Marcos Siqueira, sob a liderança de Flor de Lis, aderindo consciente e voluntariamente aos propósitos criminosos, com o fim de garantir a impunidade dos crimes de homicídio tentado e homicídio consumado, para isso participando do crime de uso de documento ideologicamente falso no inquérito, instruiu a denúncia do presente e na ação penal em que já foram julgados os réus Flávio e Lucas. E, por fim, o Lucas, a imputação foi imputada a associação criminosa, porém, ele foi absolvido em relação a esse crime, então me abster de proceder à leitura dessa parte. E são esses os fatos. Tá? Vamos iniciar, então, a oitiva. Assim, na verdade, o Lucas foi impronunciado, tá? Não foi absolvido, foi impronunciado em relação a essa imputação de associação criminosa. Tá? Vamos, então, seguir, iniciando com a oitiva das testemunhas. Pedir só para a imprensa tomar assento, tá? De acordo com a votação do Egrégio Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu Carlos Ubiraci Francisco da Silva quanto às imputações dos delitos previstos nos artigos 121, parágrafo 2º, incisos 1º, 3º e 4º, na forma do artigo 29, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º e 3º, combinado com 14, inciso 2º, ou seja, crime de homicídio triplamente qualificado consumado e tentativa de homicídio duplamente qualificado, tendo como vítima Anderson do Carmo de Souza, e condenado com incurso nas penas do artigo 288, parágrafo único, ou seja, crime de associação criminosa armada. Outro sim, condena os réus Adriano, por violação às normas do artigo 304, condenado com 299 duas vezes, e 71, além do 288, parágrafo único, tudo na forma do 69, todos do Código Penal, da mesma forma que os réus Marcos Siqueira e Andréia Santos Maia, ou seja, os três condenados pelos crimes de uso de documento ideologicamente falso duas vezes e associação criminosa armada em concurso material. Com relação à dosimetria da pena, em relação ao réu Carlos Ubiraci, crime de associação criminosa, sendo réu primário, porém considerando as circunstâncias judiciais, consequências do crime, bem como a causa de aumento, prevista no parágrafo único do artigo 288, sendo associação armada, a pena totalizou 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.
Com relação ao réu Adriano, em relação aos crimes de falsidade que foram imputados, também considerando as circunstâncias judiciais, as consequências do crime, a pena totalizou em relação a esses delitos, a cada um desses delitos, 2 anos de reclusão, 20 dias de multa, e diante da continuidade delitiva reconhecida entre esses 2 crimes, 2 anos, 4 meses de reclusão e 23 dias de multa. Com relação ao artigo 288, parágrafo único, incidente também a causa de aumento decorrente do emprego de arma, a pena totalizou 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. E, por fim, em relação a esse réu, diante do concurso material entre os motivos dos crimes, a pena totalizou 4 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de 23 dias de multa, fixado o regime inicial para o cumprimento da pena semiaberta. Com relação à acusada Andréia, em relação aos crimes de falso, diante da FAC da REC, ostenta maus antecedentes em decorrência de 5 condenações anteriores, também considerando as circunstâncias judiciais, consequências do crime. A pena restou totalizada em relação a esse delito em 2 anos, 4 meses de reclusão, 23 dias de multa para cada um deles, e diante da continuidade delitiva também reconhecida, a pena final desses crimes ficou em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, além de 26 dias de multa. Ainda em relação à acusada Andréia, artigo 288, associação criminosa armada, também considerada a FAC, os maus antecedentes, circunstâncias judiciais e consequências do crime. A pena totalizou 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão. Em relação ao 288, e diante do concurso material, 4 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, além de 26 dias de multa. Por fim, em relação ao acusado Marcos, em relação aos crimes de falso, a pena considerando inclusive ser portador de maus antecedentes e reincidente, 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, 26 dias de multa. E em relação ao crime de associação criminosa armada, também considerado essas mesmas circunstâncias, a reincidência, a pena ficou 2 anos e 4 meses de reclusão, e diante do concurso material entre esses crimes, a pena final ficou em 5 anos e 20 dias de reclusão, além de 26 dias de multa, fixado o regime inicial fechado em relação a este. Sem direito de recorrer em liberdade para todos os réus, publicado em plenário, para encerrar a sessão. Pessoal, hoje estão sendo julgadas pessoas que não consideram ao homicídio, tá, do pastor, nenhuma empreitada nesse sentido. Então, são os réus que, digamos assim, muito mais leves, né? A Adriana entregou uma carta, o Carlos não tem nenhuma materialidade, a comprovação dele com absolutamente nada. Somente ele sabia o que estava acontecendo, como todo mundo que morava na casa sabia. Foi o que ficou provado aqui hoje. O doutor Luiz Gregório fez uma brilhante defesa do Carlos, brilhante mesmo. E o Ministério Público pediu a absolvição do Carlos, beneficia o pastor Carlos. E aí ele foi absolvido da maioria dos crimes. Ele ficou o quê? 2 anos e 3 meses, ele vai só pela associação criminosa armada. Ele ficou somente por associação criminosa armada e provavelmente já vai em liberdade, já vai ser, porque ele já está preso há 1 ano e 7 meses, né? Talvez já podia ser. André, mais tinha materialidade, né? De participação no crime, porque tinha assim, várias mensagens com a polícia, comprovante de recebimento de depósito. Então a mais complicada situação aqui era da Andréia, depois do Adriano. Então o ex-PM não tinha muita materialidade não, mas assim não foi condenado. E tinha o depoimento do Lucas e acho que isso. Só que o Carlos Buraci não tinha nada que pudesse dar materialidade à participação dele, nada ligado à arte do pastor. Inclusive ele disse aqui que avisou o pastor também.
ficou claro aqui que mesmo na visão do pastor, ele não queria ouvir nada relacionado a que fosse falado mal de Flor de Lis ou contra a Flor de Lis. Simplesmente ele não acreditava e não queria saber. Então, Luana, Rafael, Carlos disseram que o pastor não queria saber e disse que ia resolver. E foi o que aconteceu. Ele sabia, eu tinha sabia de tudo, eu tinha sabia do encerramento, a gente não sabia de si, e ele decidiu acreditar na pandemia. Flor de sem dúvida não vai ser mencionado aqui, aí algumas palpite prova de algumas décadas não estou se pegando mais porque ele comprovou no ensino direto, no ar, no caso, contra da área.